A Rádio Sertão Web, aqui de São João dos Patos, vai conversar hoje que é dia 24 de junho, dia do padroeiro da cidade, São João Batista. Vamos fazer uma entrevista especial com o deputado Zé Carlos, que está agora ao vivo aqui na nossa página do Facebook. Vamos conversar com os patuenses e com aqueles também aqui, as pessoas que moram aqui no Médio Sertão Maranhense. Tudo bem, deputado? De já, obrigado pela entrevista, um forte abraço. É um prazer para mim, Henrique. Eu quero cumprimentá-lo em vosso nome, quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Web, de São João dos Passos, e todos aqueles da redondeza aí que estão nesse momento assistindo essa live aqui. Quero fazer também... Deputado, você... Bom, não, pode completar. Ao nosso presidente do meu partido, o companheiro Edson, a Juliana, que representa a juventude de São João dos Passos, e quero fazer um cumprimento também a um eleitor meu, que não é do meu partido, mas é um eleitor aqui que acompanha sempre a nossa rede, está sempre acompanhando o nosso mandato, nosso trabalho, que é o Lucas Santana, da Mapagel. Um abraço a ele e um abraço a todos os seus amigos aí. Deputado, você sempre foi ligado aos movimentos sociais, né? Esse aqui São os Patos, você teve apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais nas últimas eleições, não é isso? Verdade. O nosso foco do nosso mandato, ele basicamente está calcado na proteção, nas ações que visam a fortalecer o homem do campo. Na realidade, não é o homem do campo, são as famílias que nós chamamos do campo, das florestas e das águas, né? Então, o nosso trabalho, basicamente, é um trabalho rural, é um trabalho voltado para essas entidades, essas associações que mais precisam de apoio político, que mais precisam de apoio lá de um parlamentar em defesa dos seus direitos e da melhoria da qualidade de vida deles. Falei que nesse governo os movimentos sociais não têm recebido grande apoio, né, deputado? Como é que você analisa isso? O nosso mandato, para você ter uma ideia, Henrique, todos aqueles que nos ouvem nesse momento, nós fomos eleitos, a primeira eleição de deputado federal, com a sexta maior votação do Estado do Maranhão, que muito me orgulha. Não era completamente da eleição, prefeito de Lago do Junco. A segunda eleição, eu tive uma votação suficiente, com toda a dificuldade que passava em 2018, e conseguimos se eleger com um prefeito, o mesmo prefeito. Como eu estava dizendo, o apoio dos trabalhadores rurais nesse nosso trabalho foi fundamental. Por isso que o nosso mandato ele se deve fortemente à defesa do trabalhador do campo, dos trabalhadores rurais. Eu até sempre digo, Henrique, que o Brasil é um país que as estatísticas mostram, aí os números são um pouco controvertidos, mas normalmente se pode dizer que entre 70% a 75% dos alimentos que se consomem na mesa das cidades é familiar. E tem um dizer muito forte, se o homem do campo não planta, não roça, a cidade não almoça. Se o homem do campo não planta, a cidade não janta. Isso é um dizer muito forte. Por isso que a gente tem essa vocação muito forte em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Inclusive, nessa pandemia, o setor agrícola, né, realmente ele não foi muito afetado, né, deputado? Realmente é um setor realmente que, vamos dizer assim, está alavancando o país, né, nesse momento difícil dessa pandemia, né? Mas ele foi muito afetado, sim. Ele foi muito afetado, sim. Tanto é que nós aqui fizemos várias ações que visam exatamente a proteção dos trabalhadores, em que pese o governo está sempre tentando prejudicar, né, aqueles que mais precisam, mesmo nesse momento de pandemia, nós conseguimos lá, com apoio da CONTAG, as suas reivindicações, nós trabalhamos lá para que o STF julgue uma ação que nós temos para poder acabar com aquela emenda constitucional 95, aquela que limita os gastos, né, que retira dinheiro da educação, retira dinheiro da saúde, retira dinheiro da agricultura familiar. Ela foi editada no governo Temer. Então, isso é fundamental para nós. Nós também reivindicamos lá que os financiamentos para a agricultura familiar não sejam inscritos na dívida ativa da União neste período, né? Nós também reivindicamos lá, e apoio da CONTAG,
que as liberações de recursos para a construção de cisternas para famílias que não têm água sejam feitas de forma imediata. Essas são aqui algumas ações que a gente tem feito em parceria com a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores Rurais do Brasil. O nosso partido ele tem na Câmara Federal um núcleo agrário, que é composto, digamos, vários deputados federais que têm essa ligação muito forte com o campo. E lá nós discutimos, lá nós elaboramos, formulamos políticas para que a gente possa apresentar, através de emendas, o projeto de lei, ou até de emendas constitucionais, ou até de emendas aos projetos que o governo manda, para que a gente possa editar no sentido de que evitar que essas ações que o Bolsonaro é um presidente antipovo, é um presidente que não valoriza o trabalhador rural, é um presidente que não está preocupado com os mais pobres, só está preocupado em pagar a dívida dessa eleição dele com o capital financeiro, vendendo as nossas empresas, como ele tem feito agora, por exemplo, com a Eletronorte, com os Correios, com a Caixa Econômica, está lá sempre alerta, juntamente com a CONTAG, juntamente com o agora do partido, essas ações danosas que esse presidente vem fazendo em detrimento do nosso povo do campo. Especificamente falando dos sindicatos rurais, parece-me que houve o presidente, né, o governo federal, ele teve uma intenção de tirar poderes desse sindicato, enfraquecer esse sindicato. Como é que está essa movimentação, deputado? Como é que está o sindicato? Isso continua forte? Precisa de mais apoio? Como é que você avalia isso? A intenção dele, Henrique, é clara nesse sentido. O que eles querem é enfraquecer os trabalhadores, beneficiar o capital. Como é que eles fazem isso? Enfraquecendo os sindicatos, que é quem representa, que tem o poder de mobilização, de aglutinação e de força para reivindicar os direitos dos trabalhadores. Essa ação dele é muito forte. Entretanto, nesse momento, por acordo das lideranças, nós estamos votando na Câmara somente ações que estão ligadas diretamente ao combate dessa crise, questões emergenciais, não é? Que a gente está tentando. Agora, por exemplo, nesse momento nós estamos votando aqui no projeto de lei de que trata de uma exceção, mas ela não é consenso entre os líderes, que é exatamente o projeto de lei que trata da reforma do Código de Trânsito. É um projeto de lei que o Bolsonaro mandou de forma horrível, ele querendo beneficiar o infrator, por exemplo, retirar a obrigatoriedade de ter cadeirinha para crianças pequenas nos automóveis. Não é? E esse projeto de lei foi totalmente alterado na Câmara Federal, em discussões nossas, né? Inclusive, tem emendas, 3 emendas minhas, duas das emendas foi aprovada no primeiro substitutivo do relator, uma segundo substitutivo, retiraram mais uma emenda minha, né? É um projeto que avança um pouco. O meu partido orientou que nós negássemos, mas eu me abstive da minha eleição por entender que uma parte ele até que avança, mas outra parte ele não avança nada, ele é prejudicial à segurança, à vida daqueles que transitam de automóvel. Portanto, a gente nota nesse projeto, mais uma vez, a intenção do presidente não se preocupar com a vida. Ele vai contra a ciência, ele não usa máscara, não é? Ele se movimenta contrariando as orientações médicas, pondo em risco as pessoas que estão ao lado dele ou ele mesmo, e da mesma forma que mostra para aqueles que o seguem cegamente que não tem problema se preocupar com a segurança, porque é uma gripezinha. Essa gripezinha, meus amigos e minhas amigas, já mataram quase 52 mil pessoas. Isso é lamentável. Ele não tem dó da dor alheia. Deputado, falando em votação, ontem o Senado aprovou a mudança das datas da eleição, né, para o dia 15 e dia 29, se eu não me engano, de novembro. Esse projeto agora volta para a Câmara, não é isso? Você acha que essa data vai ser confirmada aí na Câmara dos Deputados? Vai ser confirmada com certeza, mas há uma previsão de votação
aumenta praticamente em 30 dias aí, ela posterga as eleições. Eu, particularmente, já me manifestei aqui em entrevista que não vejo nenhum problema. Eu acho que no momento que você não tem segurança de como essa curva está, e na dúvida, a vida está em primeiro lugar, a gente postergar um pouco, eu acho que é mais seguro, desde que não se rasgue a Constituição, que é exatamente tendo a eleição esse ano. Porque ao passar para o ano que vem, aí nós estamos descumprindo um preceito constitucional que, particularmente, eu sou contra. Deputado, falando ainda de projeto, de eleições, você é a favor de uma reforma política no país? Nós temos muitos. Fala-se muito de reforma tributária, reforma administrativa, mas de uma reforma política, o país precisa, é necessária? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Precisa, meu caro Henrique, urgentemente, uma reforma fiscal, tributária e uma reforma política. Foi feito no governo Temer uma meia reforma política, uma meia sola, não é? E que nós não podemos conviver com praticamente 33, se não me falha a memória, tanto que a gente nem sabe ao certo, mas 33 partidos, não é, políticos, onde alguns deles só servem para negociatas na época de eleição. Já a impossibilidade de coligação já foi um avanço, a meu ver. Eu acho que cada partido tem que se estruturar, tem que ter seus seguidores, né, fidelizados, né, e ele tem que ter um número grande de pessoas, não só para assinar uma lista para criar, porque isso é fácil conseguir, mas é de militantes, como o partido do PT tem, como o PDT tem, como o PSOL tem, como os partidos basicamente de esquerda têm. Nós conseguimos aprovar essa reforma, nessa reforma a não coligação, acho que foi um avanço, mas precisamos avançar mais. Precisamos discutir a questão, por exemplo, dessas eleições de 2 em 2 anos, o custo dessas eleições. Será que não seria, talvez, bom unificá-las? São questões que a Câmara e o Senado, o Congresso, de maneira geral, precisam encarar. E a gente precisa fazer alguma coisa que dê mais tranquilidade dentro da democracia que o país e as instituições exigem. Pois é, realmente é um assunto interessante. Com relação à reeleição, muita gente é contra. Qual a sua opinião, deputado? Você é a favor da reeleição? Você tem alguma opinião contrária? Quando eu me candidatei a deputado federal pela primeira vez, no meu folder de campanha existiam alguns pontos que eu pretendia defender naquela época na Câmara Federal. Uma delas, eu colocava lá, que era a unificação das eleições com mandato de 5 anos, sem reeleição. Acho isso algo que deve ser discutido. Eu não sei se hoje eu teria a mesma posição de uma não reeleição, no máximo uma reeleição como é agora. Mas naquele momento e ainda hoje, eu estou convencido que a não reeleição seria mais importante. Mas é um assunto que eu acho que todos nós temos que debater. Eu acho que eu sempre fui favorável à alternância de poder. A alternância de poder é fundamental. Eu acho que o mandato estaria de bom tamanho, assim como também defenderia que tivéssemos um limite de mandatos para parlamentares também. Não dá para fazer da carreira política uma vida, sabe, algo... Eu acho que poderíamos ter, por exemplo, 3 mandatos, e aí dar chance para que outras pessoas possam seguir e haver alternância, renovação do Congresso. O deputado federal, abriria uma vaga a mais aí para renovar o Congresso. E ele ficaria 3 anos aqui como estadual, ou depois ele voltaria novamente, entendeu? Mas haveria uma renovação. Eu acho que essa ideia deve ser debatida e deve ser discutida com bons olhos, no sentido de preservar ou fortalecer a renovação do Congresso Nacional, a renovação das câmaras municipais, a renovação das Assembleias Legislativas. Deputado, essa pandemia, como é que você está analisando aí a atuação do nosso governador aqui, o governador do estado do Maranhão, o Flávio Dino? Como ele está conduzindo? Qual a sua análise?
O governador Flávio Dino tem sido um baluarte. São Luís, por exemplo, já não está mais cheio, já tem vagas para as vagas nas UTIs. Problema nos interiores, que é uma questão até de lógica, porque ela vai se expandindo, são áreas mais necessitadas, com menos infraestrutura, mas o governador Flávio Dino está inaugurando os hospitais. Ele inaugurou a semana passada um hospital, está inaugurando outro, e já está chamando para essa semana uma nova inauguração de hospitais. A pandemia vai passar, com fé em Deus, isso é claro. O que vai ficar de lição, deputado? Vai ficar uma lição muito grande e muito pequenos, e não estamos preparados para graves que podem acontecer. Vai para a sociedade que ela precisa ter um comportamento diferente do que estava tendo antes. Está nos mostrando que nós temos que ter aqui uma política séria de alcance social, de garantir uma renda mínima para o trabalhador, uma renda mínima para o povo brasileiro. Porque o que nos pegou agora de calças curtas, como se diz, foi exatamente a incapacidade nossa de prever e de estar olhando para o social nosso. O único governo que olhou para o social nosso foi o governo do PT. Infelizmente, depois que deram um golpe parlamentar na Dilma, os governos que sucederam do Temer e desse aqui não olham para isso. Tanto é que ele botou agora nessa crise, para esses milhares de desempregados que estão aí, os artistas que perderam a sua condição, os garçons, os mototaxistas, né? Os trabalhadores do comércio, tudo fechado. Ele botou o que para as pessoas? Uma renda de R$200 que ele queria dar, porque o Brasil não tem uma renda mínima mais forte. A Bolsa Família foi enfraquecida depois que apiaram a Dilma. Aliás, tiraram ela como uma das justificativas, foi que ela tinha pego dinheiro adiantado para pagar a Bolsa Família para sanar a fome do povo brasileiro. Esse foi um dos motivos que tiraram ela. Quando ela saiu, não se preocuparam mais com a Bolsa Família, não se preocuparam em fazer o estudo para melhorar esse processo de assistência social para quem mais precisa. Esse é um ponto que nós temos que encarar agora no Congresso Nacional. Temos que ter um projeto de lei para uma renda mínima garantida para enfrentar situações que podem vir no futuro e que com certeza virão. Não se sabe se agora, quanto tempo, se é daqui a 10, 15, 20 anos. Esse é um outro exemplo, é um outro recado que está sendo dado para a gente. As relações interpessoais, né? A garantia, você vê na Ásia, onde já aconteceu, já sofreu muito com isso, todo mundo anda lá de máscara, se protegendo, não é? Vê os Estados Unidos, que está com essa quantidade de mortes, lá não tem saúde, não tem o SUS que o Brasil tem. E lá a saúde é muito cara. Então, diz para nós também, como recado, que nós temos que fortalecer o SUS, sim. Nós temos que ter uma assistência de saúde digna para a sociedade brasileira, principalmente para aqueles que mais necessitam. Esse também é um dos recados que essa pandemia vai deixar para todos nós. Deputado, as sessões continuam sendo remotas? Tem uma data já para voltar às sessões presenciais lá em Brasília? Não tem nada previsto, porque a gente não tem noção ainda de como é que está a estabilização no Brasil. Por exemplo, agora no Sul e Sudeste, ela está aumentando. Minas Gerais, que era um exemplo de combate ao Covid, olha a situação. Eu estou vendo aqui no jornal que já está sendo visto que brevemente entrará o colapso da rede de saúde lá. Né? O Rio Grande do Sul tem cidades fechadas e uma possibilidade de nova onda, como é o caso da Alemanha, que tem cidades, tem áreas que estão já fechadas. Não é? Com relação a isso, a França está preocupada com uma nova onda de Covid. Portanto, essa desaceleração na abertura da questão econômica, ela é fundamental, porque a gente tem que se preocupar com a vida e com a economia, porque uma coisa está ligada à outra. Né? A gente tem que ter essa preocupação, mas, em primeiro lugar, tem que estar a vida. Então, a gente tem que ter essa preocupação de combater, dominar, deixar ela caindo e ver como é e conseguir essa vacina. Eu só acredito que nós vamos ter tranquilidade no momento em que essa vacina ela poder ser aplicada em todos os brasileiros. Já está sendo testada aqui uma vacina inglesa. Tem mais de 2 vacinas aí sendo testadas, uma chinesa e a outra, acho que americana. Então, assim, no momento que a gente conseguir que essas vacinas sejam aprovadas e que sejam aplicadas
em toda a população brasileira, aí sim nós podemos voltar a uma regularidade com todo cuidado e com toda, digamos, a parcimônia, porque nós não sabemos se esse vírus pode, inclusive, ter alteração no código dele, como a gripe tem. Você se vacina com a gripe, mas no ano seguinte tem um outro tipo de gripe, né? Como esses Covids, né? Vem acontecendo, eles vêm mudando a genética deles, tem uma alteração que é uma defesa deles contra a mutação, né? Então, nós mas continuar os estudos para que anualmente se faça esse estudo de possíveis mutações nesse vírus e possamos ter sempre vacinas e aplicar no povo brasileiro e no povo mundial dessas alterações que possam e com certeza vão vir dessa pandemia. Deputado, voltando às eleições deste ano, as eleições municipais, o PT vai ter candidato a prefeito em São Luís e outras cidades do Maranhão. Como é que está o PT aqui no estado? Essa é uma decisão que está sendo tratada, discutida no PT municipal e pelas suas maiores lideranças também aqui no estado. Há várias teses. Eu acho que no próximo final de semana vai ser a primeira reunião do Diretório Municipal de São Luís para fazer o debate sobre duas teses, que é a tese da candidatura própria e a tese de alianças. Existem alguns nomes que estão sendo colocados como candidato do PT, mas existe também 4 possibilidades de aliança em São Luís. Existe a possibilidade de uma aliança com o PCB, existe uma possibilidade de aliança com o PSB, existe uma possibilidade de aliança com os republicanos, existe uma possibilidade de aliança com o partido do ex-juiz Madeira. São 4 partidos que têm interesse no PT e que estão sendo dialogados com a direção, com as lideranças da direção municipal e com lideranças das direções no estado do Maranhão. De formas que o PT é um partido que tem essa capacidade e essa característica de fazer seus processos de forma democrática. Existe um diretório do partido que é eleito por voto democraticamente dos seus filiados, dos municípios e no estado, e que eles, democraticamente, através de debates e votação, decidem qual é o caminho que o PT vai tomar. Deputado, quero agradecer a entrevista, muito obrigado. Foi muito bom conversar com o deputado Zé Carlos, foi um prazer. Então, vai estar sempre à disposição aqui para ficar debatendo as coisas do país, do nosso estado, principalmente aqui da nossa região. Forte abraço e obrigado mesmo, de coração. E já eu quero agradecer a Juju, que intermediou esse nosso bate-papo aqui. Tá bom? Forte abraço. Para mim, uma entrevista dessa é um imenso prazer, uma grande oportunidade de prestar conta e ouvir através daqueles que queiram, através da nossa rede social, nos dar sugestões, críticas. Eu terei o maior prazer de ouvi-las, as críticas, sugestões, para que nós possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho em defesa daqueles que mais precisam do povo brasileiro, especialmente do nosso povo nordestino do estado do Maranhão. Muito obrigado a todos e um resto de dia bom a todos vocês. Mais uma vez, um abração. Está conversando, portanto, com o deputado federal, Zé Carlos, aqui na Sertão Web. Foi muito bom. Muito obrigado aí a Juju, que intermediou esse nosso bate-papo com o deputado. Vamos também tentar ouvir outros deputados que foram votados aqui em São João dos Patos, já está entrando em contato com outros deputados. Vamos amanhã ter uma entrevista exclusiva com o secretário de Estado, né, o Carlos Lula, secretário de Saúde, e depois teremos também outras entrevistas. A Juju também está marcando algumas entrevistas lá, e realmente vai ser interessante, porque nossa região é um pouco desassistida com relação a isso, né, com relação a representantes, e a gente vai agora tentar também trazer a palavra dessas pessoas que foram votadas aqui em São João dos Patos, tá bom? Obrigado mesmo pela audiência, um forte abraço. É importante que você vá lá na nossa página, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal no YouTube, tá bom? Que você também nos acompanhe aí no nosso Instagram e sempre acesse o nosso site sertãoweb.com. Forte abraço mais uma vez, obrigado pela grande audiência, vamos estar sempre aqui
levando as notícias que interessam ao povo patoense, ao povo do Médio Sertão Maranhense.